Olá, amigos. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tudo possivelmente bem. Sempre recomendando que nós devemos ter todos os tipos de cuidados com a higiene. Gastamos trilhões de reais aos níveis do município, do estado e da União e gastamos tudo o que temos de impostos, aqueles que pagam impostos, não os que têm caixa 2 e os que sonegam. Gastamos tudo com a contratação de funcionários públicos, que um não sabe do outro. Existe exagero na quantidade de empregados públicos e exagero na quantidade de privilégios, prebendas, sinecuras, facilidades. E isso impõe gastos exuberantes para o país. O problema do coronavírus é um problema de higiene. Esgoto a céu aberto, rios poluídos, para falar do mínimo. Se quisermos ir adiante, podemos falar que os sapatos devem ficar fora de casa quando chegamos da rua. Lavação das mãos, das narinas, dos olhos. E, claro, a higiene da boca. É fundamental usar a máscara. E se quisermos andar de ônibus, de trem, de bicicleta, de automóvel, podemos andar, mas devemos fazer a experiência de que, quanto menos contato próximo, menor é a quantidade de contágio. Ninguém sabe ainda se as superfícies ou se objetos e produtos são responsáveis pelo contágio. Até pouco tempo atrás, se dizia que crianças não recebiam o coronavírus. Não tinham condições de serem contaminadas. Hoje, a realidade já é um pouco diferente. Sabemos muito pouco sobre a doença, mas temos que seguir em frente, simultaneamente, paralelamente, cuidando da economia e da pandemia. Esta é a observação que faço antes que entre no assunto para o qual estou fazendo este vídeo. Para não insistentemente falar sobre mais do mesmo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os instantes, em todos os veículos de comunicação, eu estou fugindo um pouco do tema. Hoje, eu pensei em falar em alguma coisa muito antiga, da qual pouco se sabe, ou o que se sabe, sabe-se de forma errada. Dilúvio. Nós que vivemos num tempo em que, brevemente, provavelmente, teremos enchente, se seca nós não tivermos, como estamos tendo no momento, é preciso pensar sobre o que pensam as pessoas na quantidade do universo em que viviam, se uma enchente não era um dilúvio. Hoje, nós sabemos que um dilúvio tem um significado em português, mas qual seria o significado de dilúvio em aramaico, por exemplo? Poucas pessoas sabem. O que não sabe, a maioria das pessoas, inventa para dar uma ideia para nós, que somos habitantes da Terra do século XXI, sobre o que efetivamente era essa época do dilúvio. Não foi o primeiro proprietário de uma arca, não. O mito do dilúvio é bem mais antigo, muito mais antigo que a própria Bíblia. Há pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço. Há pessoas que contêm a ideia de que a Bíblia é alguma coisa que não deve ser senão um livro, com a qual tantos editores ganham trilhões de dólares, emitindo cada vez mais, outras edições, para que seja propagada uma palavra que ninguém sabe se originalmente foi efetivamente dita. Mostra como várias culturas lidam com o medo em comum.
o de que o mundo, como nós o conhecemos, às vezes acaba, mas sempre renasce. Nunca se ouviu dizer alguma coisa sobre o fato de que o dilúvio, ele não acabou com o mundo e o mundo não recomeçou. Essa história de eu estar querendo falar sobre o dilúvio é apenas uma contraprodução à ideia que estamos tendo hoje de que a seca está destruindo grande parte das culturas, algumas delas que jamais deveriam ter nascido aqui. O fumo, por exemplo. Dá empregos, mas adoece as pessoas, mata as pessoas, traz o câncer para as pessoas. E cada vez mais o Estado tem que gastar dinheiro para aquelas pessoas doentes com a cultura do fumo. Numa época de enchente, nós sofremos os efeitos do excesso de água. Numa época de seca, nós sofremos os efeitos das consequências da falta de água. Tempos após a criação do mundo, eu não sou criacionista, eu sou um darwinista. Deus se cansa da obra e decide varrer a humanidade com um grande dilúvio. Na versão de alguém que pode escrever isso, com o objetivo talvez de confundir e não de esclarecer. Mas um herói é escolhido para ser salvo com a sua família. Deus condena que ele construa a arca e carregue nela um casal de cada espécie de animais, para todos darem continuidade à vida após essa catástrofe. Ao final do dilúvio, esse escolhido solta uma pomba para averiguar se há terra firme por perto. Mais ou menos o que Cabral fez quando chegou perto do Brasil. Soltou pombas para saber se, de fato, nós estávamos chegando próximos de terra firme. Você conhece essa história, mas talvez não saiba o nome do protagonista, porque ele não se chamava Noé. Ele atendia pelo nome de Atrahasis. Vou repetir. A-T-R-A-H-A-S-I-S. Atrahasis. Essa história foi escrita 18 séculos antes de Cristo, em mais de 1000 anos antes da Bíblia, no épico de Abrahasis. Na verdade, o tal herói não tem exatamente um nome, mas um título. Atrahasis significa grande sábio em acádio, o idioma da Babilônia. Nem era ainda o aramaico. Deus ordenou o dilúvio também pensando de outra forma. Seu nome é Elil. Ele decidiu destruir a vida na Terra por um motivo mais comum em condomínios do que os textos sagrados dizem. A humanidade estava fazendo muito barulho e não deixava o Deus dormir. Foi um outro Deus, chamado Enki, que avistou Atrahasis no futuro desastre e ordenou a construção da arca. E a história vai por aí. Eu fico por aqui apenas para dizer para vocês que o mundo não vai acabar por conta de coronavírus, nem por conta da seca, nem por conta do Bolsonaro, que vê todas as coisas boas para o Brasil de um modo diferente. Ele veio para enfrentar a realidade de um jeito novo. Ele enfrenta a realidade não como você quer, mas como ele vê. Ele está sentado na cadeira de presidente e ele tem uma estrutura a serviço dele para fazer o que é melhor para o Brasil. E eu confio no que uma grande parte da sociedade do Brasil confiou nas eleições e confia no futuro. Mas não é do presidente que eu desejo falar. É preciso acreditar que a seca vai acabar, que o coronavírus vai se transformar numa AIDS. Temos milhares de pessoas morrendo hoje por AIDS, por asma,
por gripe. Mas não há tanta publicidade dessas doenças. A publicidade, esta força monumental que os veículos de comunicação têm, o rádio principalmente, mas não somente, faz uma propaganda inacreditavelmente grande, insuportavelmente insistente sobre alguma coisa que faz a ideia crescer de que o governo não governa. Todos nós sabemos que a primeira tarefa do governo é governar o governo. Leitão da Cunha falava que a primeira tarefa do governo é manter o governo. Este vídeo foi feito apenas para dizer para você que a vida continua. Amanhã o sol vai nascer, o mundo não vai acabar enquanto o sol existir. Ninguém sabe quanto tempo o sol existirá, mas fala-se em trilhões de anos. Se é verdade ou não é, nós não saberemos. É bom acreditar que o amanhã será melhor. E haverá motivos para nós sorrirmos, para nós acreditarmos, para nós percebermos que as flores vão renascer, que os gramados vão nascer, que os jardineiros vão trabalhar. Há muitos motivos para nós acreditarmos que a gripe ou o corona vão ser extintos, que haverá uma vacina. Há muitos motivos para nós acreditarmos que o país será um grande país, que as eleições em outubro serão de acordo com o que nós queremos. Nós não vamos concentrar os nossos votos do lado do bandido, nós vamos concentrar os votos do lado do mocinho. Há muitos motivos para nós sermos otimistas e pensarmos no amanhã. Eu convido você a ser um otimista, apesar de tantos motivos hoje nos fazerem pensar que as coisas estão difíceis. Eu volto logo mais.